Olá pessoal, sou o professor Fábio e estou novamente com vocês agora no passo 3, a metodologia, o método. E para tanto eu novamente preparei uma apresentação para que nós possamos aí seguir uma lógica, um roteiro. E a metodologia é a estrutura do artigo científica, então uma parte muitíssimo importante é esse terceiro passo, que agora será desenhado o caminho da pesquisa, o método, né, o caminho, o trajeto. Quando você desenvolve o objetivo geral, você está dizendo o que você quer fazer. E a metodologia é como você vai fazer. Então, algumas perguntas já para vocês. Qual é o método que vocês vão usar? Qual é a abordagem? É qualitativa ou é quantitativa? Ou são as duas, que nós chamamos de quali-quant ou de triangulação. Também precisa ficar bem claro quem serão os entrevistados, onde que eles se encontram, realmente são as pessoas, os indivíduos ou o objeto de estudo que vai me trazer respostas para, de fato, executar o meu objetivo geral e responder ao meu problema de pesquisa. Quais são as técnicas utilizadas, as técnicas de coleta de dados e as técnicas de análise dos dados? Também é bem importante, como nessa última pergunta, né? Como os dados serão analisados? Se é uma pesquisa quantitativa, você vai fazer como esses cálculos? E se for uma pesquisa, né, de abordagem qualitativa, como que você fará essa análise? Então, seguindo a apresentação, a primeira questão que eu sempre coloco é: qual é a abordagem que você vai assumir? Ela é quali ou ela é quant? Numa linguagem muito simples, eu diria assim: se você tem poucos pesquisados, poucos objetos de estudo, provavelmente é quali. Se você tem um número já mais expressivo, então ele é quant. Não existe um número, uma regra muito específica para dizer assim: a partir de tal número de entrevistados já é quant. Menos que isso é quali. Então, é uma questão muito do bom senso e de olhar quais são as informações que você tem à sua volta e, na dúvida, muitas vezes você faz o quali-quant, que é a triangulação. Mas vamos a algumas características principais. A qualitativa ela vai ter uma amostra reduzida, então é um número menor de entrevistados. E a quant? A quant tem um número mais expressivo de entrevistados. Então, se eu tenho 5 pessoas para entrevistar, eu faço quali ou quant? É óbvio, devo ir para o quali. Agora, se eu tenho um número maior, tenho uns 50 pessoas que eu posso aplicar um questionário, então é quant. Mas também surge aquela dúvida: olha, tenho 25 pessoas para aplicar um questionário. Pode ser quant, então, né? Olha, na minha opinião, eu faria uma triangulação, que é o quant mais o quali, porque 25 é um número que fica ali a meio termo. Então, pensando nessa maneira, mas vai depender também muito do teu objetivo geral, certo? Outra característica importante: a quali nem sempre é representativa do universo amostral, já a quant é a representatividade do universo que vai torná-la importante. Então, eu tenho lá 1.000 empregados, colaboradores, 500 pessoas, por exemplo. Então, quantas eu consigo aplicar um questionário? Ah, consigo para 150, 200. Então, tranquilamente, uma pesquisa quant. Olha, eu consigo desses 500, na verdade, não tenho acesso, muita dificuldade para isso. Eu consigo entrevistar, então, umas 20 pessoas. Então, 20, será que cabe, nesse caso, quali ou quant? E o que isso representa no universo de 500 pessoas? Então, tudo isso precisa ser colocado em xeque. Outras características, né? A quali, e aqui no próprio slide, que também está no livro, depois você pode acompanhar outras questões, né? Por exemplo, o 5, né? Indicada quando você tem poucas informações sobre o fato, comparando o 5 do quant, né? Indicada quando já se tem mais informações sobre o assunto. Então, também é uma outra questão bem importante. Quando é um assunto, um tema que é pouquíssimo abordado, não tem muita informação, não que você não tenha informação.
que na literatura não consta essas informações, geralmente a gente começa por uma quali, porque a quali ela é mais explorativa, ela é mais uma busca de informações na sua profundidade. Por isso que ela envolve uma entrevista em profundidade, um grupo focal e assim por diante. Já a Quant, como é uma aplicação de um questionário, provavelmente já tem a ideia de perguntas que eu vou fazer. Ou, claro, utilizar um questionário validado e vem as perguntas já prontas, mas no sentido do que esse pronto? No sentido em que eu já tenho uma teoria, algo por trás que me diz que eu preciso dessas questões aparecendo ali para que isso aconteça. Uma liderança situacional. O que é uma liderança situacional? Segundo a literatura, é tal coisa. E para que ela exista, as pessoas têm que contemplar tais itens. Então, esses itens eu posso colocar no questionário estruturado da Quant e descobrir ali se o quanto aquilo está presente naquela realidade. Então, vejam, depende muito do teu objetivo geral, depende também do teu assunto e do número de pessoas envolvidas para serem entrevistadas para te definir se é quali ou se é quant. Na Quali, o instrumento de coleta de dados, ele é semi-estruturado. Ele é um protocolo de entrevista, eles são perguntas abertas, que nós chamamos. Já na Quant, é um instrumento de coletas estruturado. É aquele que você responde numa escala Likert, por exemplo, de 1 a 5, de 1 a 10, né? Ou fazer algo que o resultado depois você possa trabalhar em números. Então, é Quant. E o set de cada um dos quadrantes que eu estou apresentando para vocês, né? O set fornece análises mais profundas sobre as motivações, sobre atitudes e tendências de comportamento. Isso é o quali, então a profundidade que eu havia comentado. Já no quant, fornece dados mais precisos, mais objetivos, por isso se trabalha muito com números. Então, pessoal, tentei aqui compartilhar com vocês uma breve explanação sobre a diferença entre quali e sobre o quant. Então, onde que se encaixa a tua pesquisa? Onde que ela se encaixa melhor? Quantos entrevistados você tem? Quantos você consegue atingir, é claro, né? Então, isso já é um bom começo para definir se é quali e quant. Bom, definir se é quali e quant ou se é ambos, né? A triangulação. Então, eu preciso agora também definir se ela é uma pesquisa descritiva, se ela é exploratória, se ela é um estudo de caso, se é uma pesquisa bibliográfica, muitos chamam de referência teórica, embasamento teórico. Essa pesquisa bibliográfica, você faz pesquisa em livros e artigos, mas isso é óbvio, né? Então, eu muitas vezes digo para os meus orientandos que nem precisa destacar esse ponto, porque é claro que isso vai acontecer, né? Ou se é uma pesquisa survey. Então, vou falar um pouco sobre cada uma e claro que vocês devem aprofundar o que eu vou falar lendo livros também de metodologia. Então, a pesquisa descritiva, geralmente é aquela pesquisa em que você descreve o comportamento ou um fenômeno de um contexto. E geralmente ela é algo, né, descritiva, como você está descrevendo algo, provavelmente você já tem algumas informações, já tem uma teoria por trás, já tem um modelo, então geralmente ela é descritiva por essa razão. Já a pesquisa exploratória é quando nós não temos muitas informações, estamos quase às cegas lá em campo para saber quais são os modelos, as estruturas, os fatores. Tá? Por exemplo, uma pesquisa de clima organizacional, que já tem instrumentos de medição de clima organizacional, você pode chegar lá e aplicar, né, a pesquisa e perguntar se está bom, se está ruim, alguma coisa, ela se encaixa muito mais para uma pesquisa descritiva. Você está descrevendo a percepção, a atitude, o comportamento de uma determinada população ou amostra, né? E a pesquisa exploratória, quando eu não tenho muitas informações, eu preciso ir mais a fundo, né, com uma abordagem qualitativa, inclusive, e tentar trazer à tona fatores, modelos, indicadores, certo? O estudo de caso, ele se encaixa muito bem também quando você está pesquisando uma determinada organização, uma empresa.
eu aconselho a leitura do livro Estudo de Caso, do Robert Wynne. Ali ele fala todos os detalhes. É claro que eu aqui estou compartilhando com vocês uma visão mais superficial, mais rápida nesse nosso diálogo, e é claro que a leitura é necessária. E essa é uma obra muito boa para ser aí esmiuçada, né? Então, a minha dica é essa de leitura para a questão do estudo de caso. Mas, geralmente, quando você tem uma empresa que você vai, então, estudar o nível ou a percepção do clima organizacional dessa empresa, pode ser considerada uma pesquisa, então, da abordagem que você definiu, e também é um estudo de caso, tá? A pesquisação também é um tipo de pesquisa em que você vai a campo, você descobre, né, traz à tona o que precisa ser alterado, mas você já altera, né, já faz mudanças, já trabalha junto e testa de novo para ver se aquilo melhorou, mudou a percepção das pessoas à sua volta ou aquilo que estava impactando. Então, a pesquisação é uma das mais, na minha opinião, demoradas, inclusive, porque você tem que ir a campo, descobrir algo, mudar, né, tentar ajudar aquela mudança, aquela melhoria, aquela solução e testar de novo para ver se realmente aquilo ocorreu. É a pesquisa bibliográfica, né? Então, acho que o próprio nome deixa muito claro, é pesquisar os livros, artigos e assim por diante. A pesquisa survey é uma pesquisa, ela é necessariamente quantitativa. Tá? Claro que nos livros vocês vão encontrar o conceito bem lapidado. Eu vou falar para vocês aqui que a pesquisa survey é o seguinte: quando você está, por exemplo, na rua ou está num local e vem alguém, olha, estamos fazendo uma pesquisa de satisfação, você pode responder esse questionário aqui. Quando você pega o questionário, olha bem, pode ser até sozinho e começa a escrever sim, não gostei, etc. Não sei qual que é a escala que você está respondendo, né? Aquilo é uma pesquisa survey, porque a pesquisa survey, ela, além de ser quantitativa, ela é auto-administrada. A pessoa consegue sozinho responder. Então, você pode até receber por e-mail isso. Tá? Então, a pesquisa survey também é muito utilizada para pesquisa de mercado, pesquisa do consumidor e assim por diante. Bom, pessoal, então nós aqui exploramos um pouco aquelas que estão em azul, tá? Aqui na nossa tela. Feito isso, eu tenho que também definir quais são os instrumentos de coleta de dados que eu vou utilizar. Eu deixei em verde, tá? Entrevistas. As entrevistas, elas podem ser em profundidade, sentar frente a frente com alguém e entrevistar a pessoa. Ou eu posso reunir 5, 6, até 8 pessoas e entrevistá-las todas de uma vez. A gente chama isso de entrevistas em grupo ou grupo focal, certo? Os questionários, eles são semi-estruturados ou estruturados. Quando que ele é estruturado? É aquele que você tem que marcar 1, 2, 3, 4, 5, ou de 1 a 10, de 1 a 7, tem a famosa escala Likert. E ele é um questionário característico da abordagem quantitativa. Tá? Lembrando uma questão que agora, né, me veio a diferença entre a qual e a quant, bem importante, a quant, ela te economiza tempo. Então, quem não tem muito tempo, uma quant, você tem um questionário já validado, pronto, é só aplicar, ela vai te economizar tempo. A quali já vai te demandar um pouco mais de tempo, porque imagina, você vai fazer uma entrevista em profundidade com 10 pessoas. São, no mínimo, 2 por dia, por exemplo, se você conseguir fazer isso, porque nem todas as pessoas têm a mesma disponibilidade de tempo. Então, vai demorar um pouco para fazer entrevista, depois tem que analisar. E, geralmente, a pesquisa quantitativa com um questionário estruturado, você envia o questionário e dá um prazo ali de 5, 10 dias e pega o retorno e analisa os dados. A observação também é uma técnica de coleta de dados. E ela pode ser a observação não participante, que você só observa mesmo e diz, olha, percebeu-se que tal coisa, aquilo, isso é característico da organização, do cenário, do contexto, ou a observação participante, em que você interage junto com os entrevistados, certo? Então, seguindo aqui a minha lista, olhando, né, e vi que já passei por alguns que estão no final, o uso de diários, o diário de bordo, a gente chama,
quando você vai ao local, na observação, então, não participante, você pode usar o diário de bordo para fazer as tuas anotações a respeito daquilo que você está observando, tá? Então, já comentei observação participante, entrevistas em grupo e documentos. Então, a parte documental da empresa, estatuto, documentos, daqui a pouco, algum documento em Excel, um relatório, algo assim, tudo é informação. Tudo isso é pesquisa, ou é quali ou é quanti, certo? O pessoal tem muita dúvida enquanto à questão dos documentos, quando que ele é quali e quando ele é quanti. Se você vai apenas analisar os documentos, ele é quali. Agora, analisar no sentido de olhar, de ver e tirar conclusões. Agora, se você vai pegar aquelas informações que têm números e vai fazer outros cálculos, aí ele pode se tornar quantitativo. Mas, em média, né, ou mais do que a média, predominantemente falando, o uso dos documentos é para uso qualitativo. Certo, pessoal? Então, para finalizar, ali eu coloquei bem no final direito, né, que não sei se o meu vídeo vai estar cortando, mas em cima está escrito análise de conteúdo para abordagem qualitativa. E lá embaixo, a abordagem quantitativa são métodos estatísticos, né, como frequência, média, correlação e assim por diante. A coleta de dados, então, quantitativa, aqui eu trago um exemplo, tá? Olha, esse caso aqui é de um questionário sobre valores pessoais e em cima tem os níveis de o dado de perfil, né? Idade, sexo, estado civil, renda familiar, etc. E abaixo um recorte, né, do questionário estruturado de escala Likert 10, né, em que a pessoa tem que marcar ali o quanto isso é sem nenhuma importância e o quanto que ele é extremamente importante. Já numa pesquisa qualitativa, tem um roteiro de entrevista, eu até sugiro assim uma dividir ele em início, meio e fim. Isso é o que os livros também trazem como referência. Vejam esse exemplo aí. No início da entrevista, pode ser até anotações para você, né? Que você, olha, não esqueça de coletar os dados do perfil do entrevistado, de apresentar os objetivos da pesquisa, tá? Daí o meio, né, o desenvolvimento, são as próprias perguntas. Olha, qual o seu papel na condução do projeto? Claro que a gente já sabe qual é o projeto, está lá, a pessoa envolvida, né? E por último, no final da entrevista, perguntar ao entrevistado se algum tema importante referente à temática não foi contemplado e outras anotações que você queira fazer. Então, esse aqui é o roteiro da entrevista. E, pessoal, ainda eu trago aqui um exemplo de como fica a cara da página que traz o método de pesquisa, tá? Seja ele qual ou quant. Então, vejam que o primeiro parágrafo, ele está bem visível a questão da abordagem, se é descritiva, exploratória, toda aquela questão que eu expliquei no início, se é uma survey ou não, tá? Se é um estudo de caso ou não. Fica tudo no primeiro e também, né, no segundo parágrafo. Já claro, nesse exemplo aqui, o segundo parágrafo foi utilizado para mostrar a população ou a amostragem do estudo. Então, sigam essa sequência que fica muito claro e fácil até para vocês escreverem. No terceiro e quarto parágrafo, esses autores trouxeram o quê, né? Os instrumentos de coleta de dados. E, por último, em um ou dois parágrafos, você traz o que? A técnica de análise dos dados. Certo, pessoal? E uma subdica aqui para esse nosso passo, né, da metodologia, explique a abordagem, qual e quanti, depois, na sequência, a natureza, se ela é descritiva, exploratória, experimental, survey ou causal. Claro que eu não falei de todas nesse vídeo, existem outras a serem exploradas. E o método utilizado, se é um estudo de caso, se é estudo de caso múltiplo, se é pesquisação, e assim por diante. Então, explique quando, e daí depois que você explicou tudo isso, que vai caber em um ou dois parágrafos, você vai falar sobre quando e onde, né, o estudo foi
realizado. E na sequência, como o próprio modelo anterior eu mostrei para vocês, né? Então, vem com a amostragem, vem com a população, depois vem com a técnica de coletas, explica os instrumentos e, por fim, fecha com a técnica de análise dos dados. E a dica para esse tópico é: utilize instrumentos já validados. Então, você vai encontrar principalmente, né, de uma maneira mais fácil, digamos assim, no anexo das dissertações de mestrados e teses de doutorado. Aí, com certeza, e na metodologia você vai descobrir se ele é validado ou não, porque lá está bem explicado, bem claro, e de onde essa pessoa tirou, né, esse autor retirou esse instrumento validado. Certo, pessoal? Então, essa é a nossa apresentação. Lembrando do nosso livro Fica a Dica, espero que vocês estejam acompanhando ele, certo? E espero vocês num próximo encontro, certo? Vamos para o próximo passo, acho que essa é a nossa ansiedade, qual é o próximo passo? Vocês já com certeza estão nos acompanhando e quero mais uma vez agradecê-los pela presença, fiquem com Deus, até logo.